Assim como as Escrituras ensinam que todo o bem perfeito vem do alto, assim também o batismo de Cristo manifesta a plenitude da graça divina, descendo sobre ele como homem. Pois é necessário que aquele que veio para santificar o mundo seja primeiramente santificado, não por necessidade pessoal, mas para mostrar que, sendo Deus e homem, ele inaugura a ordem dos sacramentos e a justificação do homem. Quando Jesus, que é o Verbo encarnado, dirige-se ao Jordão para ser batizado, não o faz porque carece de purificação, mas para que a justiça divina seja cumprida e para inaugurar o novo nascimento da graça pelo Espírito. João Batista, ao reconhecer a grandeza daquele que se aproxima, hesita em batizá-lo, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Assim é próprio ao homem reconhecer a sua insuficiência diante da majestade divina, pois nenhum homem, por si mesmo, é digno de estar diante da face de Deus senão pela graça. E Jesus respondendo diz: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui se manifesta a humildade do Verbo, que não despreza os sacramentos, mas os estabelece. Após o batismo, eis que os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. A abertura dos céus é um símbolo da reconciliação entre Deus e os homens, que por meio de Cristo é restaurada. O Espírito, que desce em forma de pomba, simboliza a pureza e a paz que ele traz ao coração humano. Pois assim como a pomba representa a simplicidade, assim também o Espírito de Deus não entra senão no coração simples e humilde, e não opera senão naqueles que têm paz com Deus. A voz que vem dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, é o testemunho do Pai acerca do Filho, para que os homens, ouvindo essa declaração, saibam que Jesus é o Filho eterno, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Aqui se manifesta o mistério da Trindade, pois o Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito Santo desce, revelando a perfeita unidade e distinção das três pessoas. Logo após este momento sublime, Jesus, conduzido pelo Espírito, não vai a um lugar de glória, mas ao deserto para ser tentado. Pois assim como o primeiro homem, Adão, foi colocado no paraíso e caiu, assim o segundo Adão, Cristo, é levado ao deserto para vencer a tentação e restaurar a humanidade. O deserto é o lugar de provação e solidão, mas também é o lugar onde a graça de Deus pode operar sem obstáculos. Pois assim como o deserto está desprovido de vida, assim também o homem separado da graça divina está vazio de virtude, mas na união com Deus, ele floresce. Dessa maneira, a ida de Jesus ao deserto marca o início de sua batalha espiritual, não apenas para vencer o tentador, mas para mostrar ao mundo que a força da graça é mais poderosa que a fraqueza da carne. Jesus, após ter sido batizado e recebido a confirmação divina de sua missão como Filho amado, é conduzido pelo Espírito ao deserto. Este fato, longe de ser uma mera retirada física, representa uma profunda jornada espiritual. O deserto, na tradição bíblica, é o lugar da provação, mas também da purificação e da proximidade com Deus. Assim como Israel, conduzido por Deus, passou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida, agora Jesus, o novo Israel, passa 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. No deserto, Jesus inicia um jejum absoluto, abstendo-se de alimento e bebida, mostrando que seu sustento provém diretamente de Deus. Aqui, o jejum não é apenas um exercício ascético, mas um ato de total dependência e confiança em Deus. A fome que ele sente é um reflexo da natureza humana que ele assumiu, mas também um sinal de sua total entrega à vontade do Pai. O jejum, como ensina a tradição da Igreja, não é apenas uma renúncia ao alimento material, mas um modo de fortalecer o espírito, purificando os sentidos e subjugando os desejos da carne. Ao longo desses dias de solidão, Jesus não apenas enfrenta a fome física, mas também entra em profunda comunhão com o Pai. Ele ora, medita nas Escrituras e se prepara para o grande combate espiritual que está por vir. Pois não é apenas uma batalha de carne e sangue que ele travará, mas uma luta contra os poderes espirituais da maldade, como ensina São Paulo. Jesus, ao se retirar ao deserto, mostra que a vitória sobre o pecado e o mal exige preparação espiritual e dependência total de Deus. Durante esse período, o deserto se torna um símbolo da condição humana sem a graça divina. Assim como o deserto é um lugar árido, sem vida e inóspito, assim também é a alma humana quando separada de Deus. No entanto, assim como o maná foi provido aos israelitas no deserto, a graça de Deus é provida àqueles que confiam nele. Jesus, ao jejuar e orar no deserto, reverte a desobediência de Adão, que caiu ao ceder à tentação do alimento, e prepara o caminho para a redenção da humanidade. Ao longo desses 40 dias e noites, Satanás observa Jesus de longe, esperando o momento oportuno para atacá-lo em sua fraqueza física. Ele sabe que a fome pode ser um ponto de vulnerabilidade, e assim prepara suas tentações,
desejando fazer com que Jesus falhe onde Adão falhou. Mas Jesus, ao contrário de Adão, não se desvia da vontade do Pai. O deserto, que deveria ser um lugar de derrota para a natureza humana, se torna um lugar de vitória, onde o Filho de Deus mostra que, mesmo nas maiores fraquezas físicas, a graça divina é suficiente para triunfar. Assim, os 40 dias de jejum e oração de Jesus no deserto são a prefiguração de sua missão redentora. Ele assume plenamente a condição humana, experimenta suas fraquezas, mas em tudo permanece fiel ao Pai. O deserto não é apenas uma preparação para as tentações que estão por vir, mas uma antecipação da vitória final que ele alcançará na cruz. Ao fim dos 40 dias de jejum no deserto, o Filho de Deus encontra-se em profunda privação física, experimentando uma fome extrema, a qual é uma consequência direta da sua abstinência prolongada. Este estado de necessidade, não imposto por sua natureza divina, mas assumido por sua humanidade, é precisamente o momento em que o tentador, Satanás, se aproxima para lançar sua primeira investida contra o Salvador. A tentação proposta por Satanás é direta e insidiosa. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Aqui o inimigo apela para o desejo mais básico e humano, a fome. Através deste desafio, Satanás busca explorar a fraqueza física de Jesus, tentando levá-lo a usar seu poder divino para satisfazer uma necessidade imediata e pessoal. Ele sugere que, se Jesus é realmente o Filho de Deus, deve provar sua divindade através de um milagre que o beneficie diretamente. No entanto, a resposta de Jesus é uma declaração de sua total dependência de Deus e um exemplo de como o homem deve viver em relação ao Criador. Citando as Escrituras, ele responde: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Esta resposta não apenas rejeita a tentação, mas reafirma um princípio fundamental da espiritualidade cristã, que o verdadeiro sustento do homem vem da palavra e da vontade de Deus, e não apenas das necessidades físicas. Ao citar esta escritura, Jesus afirma a supremacia da graça divina sobre as necessidades materiais. Ele demonstra que, mesmo na extrema privação, a fidelidade a Deus e a confiança em sua provisão são mais importantes do que qualquer satisfação imediata das necessidades corporais. Essa resposta não só reflete a profunda dependência de Jesus do Pai, mas também ensina aos homens que a vida não é sustentada apenas pelas coisas materiais, mas pela orientação divina e pela obediência à vontade de Deus. A primeira tentação, portanto, não é apenas um desafio à capacidade divina de Jesus, mas uma prova de sua humanidade e de sua completa submissão à vontade do Pai. Jesus não cede ao desejo de transformar pedras em pão, pois ele entende que o verdadeiro poder não reside em satisfazer necessidades temporais, mas em manter a fidelidade a Deus, mesmo nas adversidades. Ao resistir à tentação, Jesus reafirma sua missão e seu propósito, mostrando que sua força está enraizada em sua relação íntima e obediente com Deus. Esta resistência à tentação demonstra que, em todas as provações, é a firme adesão à palavra de Deus que sustenta o ser humano. Assim como Jesus enfrentou a fome e a tentação com confiança em Deus, os cristãos são chamados a confiar na providência divina e a buscar o sustento espiritual que vem da relação com Deus. A vitória sobre a primeira tentação estabelece um padrão para enfrentar todas as formas de tentação, mostrando que a obediência a Deus e a fidelidade à sua palavra são os verdadeiros fundamentos da vida espiritual. Desta maneira, a primeira tentação é um testemunho da primazia da graça divina sobre as necessidades corporais, e a resposta de Jesus é uma lição sobre a importância de viver não apenas para o alimento material, mas para a vontade e a palavra de Deus. Após a primeira tentação, Jesus entra em um momento de profunda reflexão. Tendo resistido à oferta de Satanás para transformar pedras em pão, ele reafirma a verdade de que o homem vive pela palavra de Deus e não por satisfazer desejos temporais. Este período de reflexão é essencial para o aprofundamento de sua compreensão sobre a missão que lhe foi confiada pelo Pai, pois em cada tentação que enfrenta, ele reafirma seu propósito divino de salvar a humanidade por meio da obediência e submissão completa à vontade de Deus. Neste momento de contemplação, Jesus medita sobre o exemplo do povo de Israel no deserto. Israel, após ter sido libertado do Egito, também passou por um período de fome e provação, mas muitos sucumbiram ao desejo de satisfazer suas necessidades imediatas, murmurando contra Deus. Em contraste, Jesus, que é o novo Israel,
resiste à tentação de colocar suas necessidades físicas acima de sua confiança em Deus. Ele não repete os erros do passado, mas estabelece um novo padrão de obediência e fidelidade que será a chave para a redenção da humanidade. Assim, a reflexão de Jesus não é meramente introspectiva, mas profundamente teológica e ligada à história da salvação. Ele reconhece que cada ato de resistência ao mal não é apenas uma vitória pessoal, mas uma reafirmação do plano de Deus para resgatar o homem do pecado. Cada tentação vencida é um passo em direção à cruz, onde ele oferecerá a obediência perfeita que Adão e todo o gênero humano falharam em oferecer. Durante este tempo de resistência interior, Jesus também se fortalece pela oração. A oração, como meio de comunhão com o Pai, é o que o sustenta e dá força para continuar enfrentando as provações. Ele reza não apenas por si mesmo, mas também pela humanidade, sabendo que sua vitória sobre o tentador trará libertação para todos os que nele crerem. Este diálogo constante com o Pai reforça sua convicção de que sua missão não pode ser desviada por promessas fáceis ou soluções temporárias, como as que Satanás oferece. Satanás, por sua vez, observa de longe, percebendo que sua primeira investida foi em vão. Contudo, ele não está disposto a desistir. O tentador entende que Jesus, em sua humanidade, experimenta fome, sede e cansaço. Ele reconhece que o físico de Jesus está enfraquecido, mas não compreende a força interior que emana de sua união com o Pai. Isso o leva a preparar uma nova abordagem, uma nova tentação que apelará não apenas à sua necessidade humana, mas também à sua posição como Filho de Deus. O deserto, então, se torna não apenas um campo de batalha externo, mas um lugar de intensa luta espiritual. Jesus, em sua solidão, reflete sobre a natureza da tentação e sobre o que significa ser verdadeiramente obediente a Deus. Ele sabe que as provações que enfrenta agora são uma preparação para provações maiores que virão: a rejeição, a dor e a morte na cruz. Cada vitória no deserto fortalece sua alma para os desafios que se aproximam. A resistência de Jesus à tentação não é uma mera demonstração de força de vontade humana, mas o reflexo de sua perfeita submissão à vontade divina. Ele entende que o propósito de sua vida não é evitar o sofrimento, mas abraçar a cruz em obediência ao Pai. Sua resistência, então, não é passiva, mas uma ativa rejeição de tudo que busca desviar seu caminho de redenção. Dessa forma, a reflexão e resistência de Jesus no deserto são uma preparação espiritual e teológica para a obra de salvação que ele completará. Aqui ele demonstra que o verdadeiro poder não reside em satisfazer os desejos do corpo, mas em permanecer firme na vontade de Deus, mesmo diante das mais severas provações. Após a primeira derrota, Satanás, percebendo que Jesus não seria facilmente subjugado por necessidades físicas, recorre a uma estratégia mais sutil, explorando a identidade de Cristo como Filho de Deus. Ele leva Jesus a Jerusalém, o centro espiritual do povo de Deus, e o coloca no ponto mais alto do templo. O próprio templo, sendo o lugar onde Deus habita entre os homens, carrega uma profunda significação religiosa e simbólica. É neste lugar, de importância máxima para o povo escolhido, que Satanás formula sua segunda tentação. Ele desafia Jesus, dizendo: "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Aqui, Satanás não apenas questiona a identidade de Jesus, mas usa as próprias Escrituras para manipular a situação. Citando o Salmo 91, Satanás tenta distorcer a promessa divina de proteção para justificar um ato de presunção. A proposta de Satanás é simples: que Jesus prove seu status como Filho de Deus, realizando um milagre público e dramático que o confirmaria diante de todos. Entretanto, a resposta de Jesus revela a verdadeira compreensão da Escritura e da relação entre Deus e o homem. Ele cita Deuteronômio 6,16. Também está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Jesus rejeita categoricamente a sugestão de Satanás, pois entende que a confiança em Deus não pode ser confundida com testes presunçosos de sua proteção. Confiar em Deus não significa provocar milagres ou atos grandiosos para satisfazer o ego ou convencer os outros. A fé genuína não exige provas espetaculares, mas repousa na submissão humilde à vontade de Deus em todos os aspectos da vida. A segunda tentação, portanto, não é apenas sobre a realização de um milagre, mas sobre distorcer o relacionamento de Jesus com o Pai.
Satanás deseja que Jesus e sua filiação divina de maneira egoísta para buscar glória e aclamação humana. No entanto, Jesus sabe que sua missão não é conquistar fama ou reconhecimento por atos miraculosos que satisfaçam a curiosidade dos homens. Sua missão é redimir o mundo pela humildade, pelo sofrimento e pela obediência, e não pela exibição de poder. Ao resistir a essa tentação, Jesus reafirma que a verdadeira relação com Deus é baseada na confiança e no amor, não em exigências ou em atos de presunção. Ele rejeita a ideia de que Deus deva ser testado, sabendo que isso seria uma distorção da fé. Tentar o Senhor seria desviar-se do caminho da humildade e submeter-se à tentação do orgulho. Jesus reconhece que não precisa provar sua filiação através de gestos espetaculares. Sua obediência silenciosa e sua submissão completa à vontade do Pai são a verdadeira prova de quem Ele é. Além disso, o local onde a tentação ocorre, o templo, carrega um significado adicional. O templo era o lugar onde o povo de Israel buscava a presença de Deus, mas também era um lugar onde muitos líderes religiosos tinham caído na tentação do orgulho e da vaidade espiritual. Ao resistir à tentação de saltar do templo, Jesus não só rejeita a proposta de Satanás, mas também purifica espiritualmente o significado do templo. Ele mostra que a verdadeira glória de Deus não reside em atos grandiosos de poder, mas em corações humildes que buscam obedecer a Deus. Assim, ao vencer essa segunda tentação, Jesus demonstra que a fé não é validada por sinais externos ou milagres exibicionistas, mas pela confiança tranquila e reverente na providência de Deus. Ele reafirma que sua missão será cumprida de acordo com o plano divino, sem a necessidade de submeter Deus a testes ou exigências. Mais uma vez, ele coloca a vontade do Pai acima de qualquer outra consideração, mostrando que seu caminho será o da obediência e não o do orgulho ou da exaltação pessoal. Após a segunda tentação, onde Jesus reafirma sua total submissão à vontade do Pai, Satanás prepara-se para uma última tentativa de desviá-lo de sua missão redentora. Sabendo que Jesus resistiu ao apelo da fome e à tentação do orgulho, Satanás recorre agora à promessa de poder e glória terrenos. Ele leva Jesus a um monte muito alto, de onde oferece a visão de todos os reinos do mundo e sua glória. Aqui, a tentação atinge seu ápice, pois o que está em jogo não é apenas a exibição de poder, mas a própria direção da história humana e o governo das nações. Satanás, com astúcia, mostra a Jesus a vastidão dos reinos terrestres, suas riquezas, exércitos, culturas e todo o esplendor que o poder temporal pode proporcionar. Ele diz: "Tudo isto te darei se prostrado me adorares." Esta oferta representa a tentação de se apoderar do mundo inteiro sem o sofrimento da cruz, sem a dor e a humilhação. É uma oferta de domínio absoluto, mas às custas da lealdade a Deus. Satanás, o príncipe deste mundo, propõe a Jesus uma troca, toda a glória terrestre em troca de um ato de adoração, uma reverência que significaria subordinação a ele. Neste momento, a tentação não se trata apenas de poder político ou riqueza material, mas de uma escolha fundamental sobre a quem servir. Satanás oferece um atalho para a realeza messiânica, uma forma de estabelecer um reino sem a necessidade de passar pelo sacrifício redentor. Contudo, Jesus, ciente do propósito para o qual foi enviado, percebe que essa oferta é, na verdade, uma negação de sua missão. Ele entende que o verdadeiro reino de Deus não se estabelece por meios terrenos, mas através do amor sacrificial e da obediência ao Pai, culminando na cruz. A resposta de Jesus é uma declaração definitiva de sua fidelidade inabalável. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Com estas palavras, ele rejeita completamente a tentação de trocar o serviço a Deus por glória mundana. Jesus reafirma que a adoração é devida somente a Deus, e que nenhum poder terreno pode competir com a soberania divina. Ele declara que o verdadeiro poder e autoridade vem do serviço humilde a Deus, e não da dominação sobre os reinos deste mundo. Ao recusar a oferta de Satanás, Jesus não apenas rejeita a tentação, mas também estabelece o padrão para todos os que o seguirem. Ele ensina que o poder e a glória que importam não são os oferecidos pelo mundo, mas os que vêm da obediência a Deus. Ele escolhe o caminho do sofrimento, da cruz e do sacrifício, sabendo que é através desse caminho que ele conquistará a verdadeira vitória sobre o pecado e a morte. O reino de Deus, que Jesus veio instaurar, não se baseia em riquezas ou poderes terrenos, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo.
Além disso, a rejeição da proposta de Satanás marca a derrota final do tentador no deserto. Com essa resposta, Jesus declara a supremacia de Deus sobre todas as coisas e a impotência do mal diante da fidelidade absoluta ao Pai. Satanás, percebendo que suas ofertas não podem seduzir o Filho de Deus, é forçado a se retirar. Este momento representa não apenas uma vitória pessoal de Jesus, mas a antecipação da derrota final de Satanás que será consumada na cruz e na ressurreição. Dessa maneira, a visão dos reinos do mundo, oferecida por Satanás, é revelada como uma tentação vazia, uma miragem que Jesus descarta em favor do verdadeiro propósito de sua vinda ao mundo. Ele reafirma que seu reino não é deste mundo, mas é o reino dos céus, e que a glória que ele busca não é a que o mundo oferece, mas a que provém da obediência ao Pai. Com essa escolha, Jesus sela seu compromisso com a missão redentora, preparando-se para o caminho que o levará à cruz, onde sua vitória será completa e final. Após a resistência de Jesus às 3 tentações, a figura de Satanás, o tentador, começa a desvanecer-se. Ele, que havia se aproximado com promessas de poder, satisfação e glória, vê-se finalmente derrotado pela firmeza de Cristo em sua obediência ao Pai. A retirada de Satanás não é meramente um ato de desistência, mas um reconhecimento de sua derrota diante do poder da fidelidade divina. Jesus, tendo resistido a todas as investidas, demonstra que a verdadeira força não reside em conquistas materiais ou exibições de poder, mas na profunda e inabalável lealdade à vontade de Deus. À medida que Satanás se afasta, o deserto, que fora um campo de batalha espiritual, começa a transformar-se em um lugar de paz e vitória. O ambiente que antes parecia inóspito e repleto de provações, agora se torna um símbolo da supremacia de Cristo sobre as forças do mal. A presença perturbadora do tentador se dissipa, e em seu lugar, a serenidade do triunfo de Jesus sobre as tentações se instala. Neste momento, anjos aparecem e ministram a Jesus, atendendo às suas necessidades físicas e espirituais. Este serviço angelical é uma resposta divina à fidelidade de Jesus, mostrando que, embora ele tenha enfrentado as tentações em sua humanidade, ele nunca esteve verdadeiramente sozinho. A presença dos anjos é um testemunho da aprovação de Deus ao Filho, que, tendo passado pela provação, é agora confortado e fortalecido para a continuidade de sua missão. A retirada de Satanás e a chegada dos anjos indicam o fim da prova inicial de Jesus e o início de uma nova fase em seu ministério. Ele, que entrou no deserto guiado pelo Espírito para ser tentado, agora emerge fortalecido, não apenas em espírito, mas também em corpo, pronto para levar adiante a obra para a qual foi enviado. Esta transição marca a confirmação de que a força de Jesus não vem da resistência física, mas da obediência espiritual e da dependência absoluta de Deus. Este episódio final no deserto também é uma poderosa demonstração de que a vitória sobre o mal não se dá por meios humanos, mas através da rendição total à vontade de Deus. Satanás, que buscava subverter o plano divino por meio de enganos e seduções, é finalmente forçado a reconhecer que não há poder maior do que aquele que se submete ao Criador. A retirada de Satanás é, portanto, um prelúdio da vitória final que Jesus alcançará na cruz, onde ele, uma vez mais, resistirá às tentações do mundo e triunfará sobre o pecado e a morte. À medida que Jesus se prepara para deixar o deserto, ele não o faz como uma pessoa exausta ou derrotada, mas como um vencedor espiritual. O deserto, que simboliza a provação e o vazio, foi transformado por sua presença e sua vitória. Jesus agora retorna ao mundo dos homens, não como um homem comum, mas como o Messias plenamente consciente de sua missão e do poder da obediência a Deus. A experiência no deserto se torna, assim, um marco na vida de Jesus, um evento que reafirma seu propósito divino e a certeza de que, em todas as coisas, ele é guiado pela vontade do Pai. Dessa forma, a retirada de Satanás e o serviço dos anjos não apenas encerram a narrativa das tentações, mas também preparam o cenário para o ministério público de Jesus. Ele agora está pronto para anunciar o reino de Deus, curar os doentes, libertar os oprimidos e, finalmente, oferecer-se como o sacrifício perfeito pela redenção da humanidade. A vitória no deserto é a primeira de muitas, mas é aquela que estabelece o tom de sua missão. Uma missão que será cumprida em perfeita obediência ao Pai e em completa rejeição às propostas do mal. Após a retirada de Satanás e o ministério dos anjos, Jesus permanece por um breve período no deserto, não mais como um campo de batalha espiritual,
mas como um lugar de reflexão profunda. Tendo vencido as tentações que lhe foram apresentadas, Jesus agora se volta para uma consideração mais ampla de sua missão e do propósito que lhe foi confiado pelo Pai. Este é um momento de introspecção e de reafirmação do caminho que ele deve seguir. Um caminho que foi testado e aprovado no fogo da provação. Jesus reflete sobre o significado das tentações que enfrentou. Cada uma delas não foi apenas uma provação de sua resistência, mas uma tentativa de desviar o curso da história da salvação. A oferta de transformar pedras em pão, de lançar-se do pináculo do templo e de governar todos os reinos do mundo, foram todas tentativas de Satanás de distorcer a missão messiânica de Jesus. No entanto, ao resistir a essas tentações, Jesus reafirmou que sua missão não se baseia em exibições de poder ou na busca de glória terrena, mas na obediência humilde e total ao Pai. Neste momento de reflexão, Jesus compreende mais profundamente o que significa ser o Messias. Ele não é um rei terreno que busca poder e domínio, mas o servo sofredor profetizado nas Escrituras, aquele que carregará os pecados do mundo e trará a salvação através de seu sacrifício. As tentações serviram para esclarecer e reforçar esse papel, deixando claro que seu caminho será o da cruz, e não o da glória mundana. A reflexão de Jesus também se volta para a condição humana e a necessidade de redenção. Ele, que assumiu a natureza humana em sua plenitude, experimentou as fraquezas e tentações que são comuns a todos os homens. No entanto, ao contrário de Adão, que cedeu à tentação no Jardim do Éden, Jesus resistiu, tornando-se o novo Adão, que restaurará a humanidade à sua verdadeira vocação. Este contraste entre o primeiro e o segundo Adão se torna uma chave para entender o propósito redentor de sua encarnação. Onde Adão falhou, Jesus triunfou, e por meio desse triunfo toda a criação será restaurada. Jesus também reflete sobre a importância da palavra de Deus como sustentáculo de sua missão. Durante as tentações, ele respondeu a Satanás não com argumentos humanos, mas com as Escrituras. Isso reforça a verdade de que sua missão está enraizada na revelação divina e que ele é o cumprimento das promessas feitas por Deus ao longo dos séculos. A palavra de Deus, que foi sua defesa contra as tentações, será também a base de sua pregação e ensino, e a chave para a salvação de todos os que nele crerem. Este tempo de reflexão no deserto fortalece Jesus para os desafios que virão. Ele sabe que as tentações que enfrentou são apenas o início de uma série de provações que culminarão na cruz. No entanto, ele está preparado, não apenas por sua resistência às tentações, mas por sua compreensão clara e profunda do propósito que lhe foi dado pelo Pai. Jesus sai do deserto com a certeza de que sua missão é cumprir a vontade de Deus em todas as coisas, mesmo quando isso significa enfrentar o sofrimento e a morte. Assim, o deserto, que foi um lugar de provação, se torna um lugar de clareza e propósito. Jesus, tendo refletido sobre seu papel como Messias, está agora pronto para iniciar seu ministério público. Ele começa a compreender mais plenamente o que será exigido dele e aceita esse fardo com uma determinação renovada. Sua reflexão sobre o propósito não é apenas uma consideração intelectual, mas uma preparação espiritual que o capacita a enfrentar tudo o que está por vir. Dessa maneira, as reflexões de Jesus sobre o propósito de sua missão no deserto são fundamentais para a narrativa da salvação. Elas revelam um Messias que está plenamente consciente de seu chamado, comprometido com a obediência ao Pai e pronto para seguir o caminho que levará à redenção da humanidade. Este momento de reflexão marca o fim de sua preparação no deserto e o início de sua jornada pública, que será caracterizada por seus milagres e, finalmente, seu sacrifício supremo na cruz. Com a vitória sobre as tentações e a clareza renovada acerca de sua missão, Jesus deixa o deserto e inicia sua jornada de retorno à civilização. Este retorno não é apenas uma mudança de localidade física, mas uma transição significativa de um período de preparação espiritual intensa para o início de seu ministério público. Jesus, que antes estava isolado no deserto, agora começa a se aproximar das cidades e vilarejos da Galileia, onde ele anunciará o reino de Deus e realizará os primeiros sinais de sua missão redentora. Ao se aproximar das comunidades, Jesus encontra-se com as multidões que, ao longo dos anos, tinham ouvido falar de João Batista e do esperado Messias. Muitos estão ansiosos e cheios de expectativas sobre o que o futuro trará, enquanto outros permanecem céticos e indiferentes.
Jesus, no entanto, não se deixa influenciar por esses sentimentos humanos. Ele está plenamente consciente de sua missão e do caminho que deve seguir, um caminho que ele delineou e aceitou durante sua reflexão no deserto. As primeiras palavras de Jesus, ao começar seu ministério, ecoam a mensagem de João Batista: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No entanto, ao contrário de João, que pregava à margem da sociedade, Jesus agora traz essa mensagem diretamente ao coração das comunidades, nas sinagogas e nos mercados, onde as pessoas se reúnem. Sua pregação é poderosa e autoritativa, mas também carregada de compaixão e misericórdia, chamando todos ao arrependimento e à fé. À medida que Jesus começa a pregar, as multidões se maravilham não apenas com suas palavras, mas também com a autoridade com que ele fala. Ao contrário dos escribas e fariseus, Jesus ensina como alguém que possui uma autoridade intrínseca e não derivada das tradições ou dos homens. As pessoas começam a perceber que estão diante de alguém único, alguém que não apenas fala sobre Deus, mas que revela Deus através de suas palavras e ações. Em paralelo à sua pregação, Jesus também começa a realizar milagres, os primeiros sinais que confirmam sua identidade messiânica. Ele cura os doentes, expulsa demônios e traz alívio aos que sofrem. Cada milagre é uma demonstração do poder do reino de Deus, que agora se manifesta no meio dos homens. Esses milagres não são apenas atos de compaixão, mas também sinais proféticos que apontam para a vinda do reino de Deus e a restauração de toda a criação. No entanto, à medida que sua fama começa a se espalhar, Jesus permanece focado em sua missão. Ele não busca a glória pessoal, mas está constantemente atento à vontade do Pai. Seus milagres e ensinamentos são sempre direcionados para a glorificação de Deus e para o convite ao arrependimento e à fé. Ele sabe que o caminho à frente será difícil e que enfrentará oposição, mas está firmemente decidido a cumprir a obra para a qual foi enviado. Enquanto o ministério de Jesus se expande, ele também começa a formar um grupo de discípulos, aqueles que serão os principais transmissores de sua mensagem após sua partida. Ele chama os pescadores simples da Galileia que, deixando tudo, o seguem. Esses primeiros discípulos não entendem plenamente a magnitude da missão de Jesus, mas são atraídos por sua autoridade e carisma e pela certeza de que ele é o Messias prometido. O retorno à civilização, portanto, não é simplesmente o fim de um período de provação, mas o início de um movimento que transformará o mundo. Jesus, agora fortalecido e esclarecido após sua vitória no deserto, está pronto para enfrentar as multidões, os líderes religiosos e, finalmente, o caminho da cruz. Ele está ciente de que cada passo que dá o aproxima de sua missão final de redenção, mas ele não hesita. Sua confiança em Deus, solidificada no deserto, o sustenta à medida que avança em sua missão. Assim, o retorno de Jesus à civilização marca o início de sua vida pública, um tempo em que ele anunciará o reino de Deus, realizará milagres e reunirá discípulos. Esta fase de seu ministério é caracterizada por sua compaixão pelos sofredores, sua autoridade no ensino e sua determinação em seguir a vontade do Pai até o fim. O que começou no deserto como uma batalha contra o tentador, agora se expande para uma missão de salvação para toda a humanidade, culminando na cruz e na ressurreição. Com o retorno à civilização, Jesus inicia oficialmente seu ministério público. Um período que seria marcado por ensinamentos profundos, milagres extraordinários e confrontos com as autoridades religiosas. No entanto, tudo o que ele faz neste ministério está profundamente enraizado nas lições que ele aprendeu durante suas provações no deserto. O deserto, lugar de solidão e tentação, tornou-se também um lugar de clareza espiritual, onde Jesus confirmou e solidificou seu entendimento sobre sua missão e a natureza do reino de Deus. Uma das principais lições que Jesus traz do deserto é a primazia da palavra de Deus. Durante suas tentações, ele repetidamente se defendeu e resistiu a Satanás usando as Escrituras, mostrando que a verdadeira força e sabedoria vem da palavra de Deus. Isso se reflete em seu ministério, quando ele começa a ensinar nas sinagogas e a pregar ao povo. Sua mensagem é sempre centrada na Escritura, explicando e revelando o cumprimento das promessas de Deus através de sua própria pessoa. Jesus não apenas cita a palavra de Deus, ele a vive e a incorpora em suas ações e decisões, mostrando que a palavra divina é viva e eficaz. Além disso, a experiência no deserto ensina a Jesus a importância da obediência e da submissão à vontade do Pai.
Satanás tentou desviar Jesus de sua missão, oferecendo atalhos para o poder e a glória, mas Jesus permaneceu firme, rejeitando qualquer caminho que não estivesse alinhado com o plano de Deus. Essa lição se reflete em cada passo de seu ministério. Jesus continuamente escolhe o caminho da humildade e do serviço, mesmo quando confrontado com a oposição ou quando poderia facilmente conquistar seguidores através de sinais espetaculares ou força política. Ele sabe que seu reino não é deste mundo e, portanto, recusa-se a adotar as práticas e os métodos do poder terreno. Outra lição crucial do deserto é a natureza da verdadeira adoração e fidelidade. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de um ato de adoração, Jesus respondeu com uma declaração poderosa: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa lição de fidelidade exclusiva a Deus permeia todo o ministério de Jesus. Ele ensina que o coração do homem deve estar inteiramente dedicado a Deus e que a adoração verdadeira é manifestada na obediência e no amor ao Pai. Jesus modela essa fidelidade em sua própria vida, mostrando que o verdadeiro serviço a Deus não busca recompensas terrenas, mas sim a realização da vontade divina. A tentação no deserto também reforçou em Jesus a compreensão da natureza da luta espiritual. Ele percebeu que a batalha que ele travaria não seria apenas contra inimigos físicos ou políticos, mas contra as forças do mal que tentam desviar os homens do caminho de Deus. Essa consciência molda sua abordagem ao ministério. Ele cura os doentes e expulsa demônios, não apenas como atos de compaixão, mas como uma declaração de guerra contra o reino das trevas. Jesus entende que cada cura e cada exorcismo são sinais da chegada do reino de Deus e da derrota das forças do mal. Finalmente, o deserto preparou Jesus para a rejeição e o sofrimento que ele inevitavelmente enfrentaria. A resistência a Satanás foi apenas o começo de uma vida de desafios. Jesus sabia que a obediência ao Pai o levaria à cruz, o supremo ato de sacrifício e amor. As lições do deserto o fortaleceram para aceitar esse destino com coragem e determinação. Em seu ministério, ele começa a preparar seus discípulos para entender que a vitória do reino de Deus não virá através da força ou do poder, mas através do sofrimento da cruz e da ressurreição. Assim, o início do ministério de Jesus é profundamente influenciado pelas lições que ele aprendeu no deserto. Cada sermão, cada milagre e cada confronto com as autoridades refletem a clareza espiritual e a determinação que ele ganhou durante aquele tempo de provação. O deserto não foi apenas um teste, foi um campo de treinamento espiritual que preparou Jesus para o caminho que levaria à redenção da humanidade. À medida que ele avança em seu ministério, as verdades que ele confirmou no deserto continuam a guiar suas ações, levando-o inexoravelmente ao cumprimento de sua missão redentora na cruz.